Pois é, a reforma trabalhista ela foi vendida como um instrumento pelo qual se viabilizaria o mercado a implementar e investir novamente na economia do país. E o que nós tivemos não foi esse resultado, não foi o aumento de empregos no mercado. A mesma coisa aconteceu com a emenda, foi vendida a emenda constitucional que limitaria as despesas do Estado brasileiro. E nós também não tivemos qualquer resultado até agora. Aí a pergunta que fica, vale a pena nós apostarmos na reforma da Previdência, que é algo que impacta diretamente o cidadão, que impacta diretamente o futuro do trabalhador, como uma aposta para que, quem sabe, o mercado volte a ter confiança? Será que nós não precisaríamos fazer uma reforma fiscal e tributária, que é o que tudo indica, mais impactaria, porque isso tem consequências mais diretas na economia dos estados e dos municípios, que são um dos principais elementos desestabilizadores atualmente de todo o sistema econômico do país. Fica a pergunta, quer dizer, vamos mexer na vida das pessoas primeiro? Será que não deveríamos mexer na questão tributária e fiscal antes? E há quem defenda então exatamente isso, né? Quer dizer, é necessária agora uma reforma com essa dimensão, com essa impactação da Previdência Social, em que praticamente, quer dizer, o sistema atual ele sai de cena, sai da Constituição e é substituído por aquilo que tu disseste, né, Felipe? Por um incerto, é um salto no escuro, né? E afinal de contas estamos mexendo com vidas, com décadas da vida das pessoas, com uma multidão, com milhões de pessoas, com gerações, sem saber ao certo, ao final, que resultado será esse, né? Um exemplo, né? Na ditadura militar, inclusive, né, em que o trabalhador com mais de 10 anos da empresa tinha estabilidade do emprego, esse direito foi retirado, mas no lugar dele foi colocado um outro, que é o Fundo de Garantia, né? E se tira uma coisa e outra, um outro benefício diferente, mas um outro benefício é colocado no lugar dessa garantia. No caso agora aqui da reforma da Previdência, não há isso. Não há isso. O exemplo chileno, né? O exemplo da capitalização que o Brasil está importando sem tirar nem pôr. Quer dizer, o resultado final, e hoje o resultado que se vê no Chile é dramático, com aposentados, com velhos, quer dizer, vivendo na miséria, e com altíssimo índice de suicídio, quer dizer. Então, todas essas indicações me parece que apontam numa direção, né? O atingido pela reforma não é beneficiado pela reforma, né? Alguém pode ser beneficiado, mas esse não. O segurado da Previdência, como a gente está vendo aqui, sai da Constituição, sai do social, quer dizer, essa pessoa deixa de ter essa proteção, esse não é em nada beneficiado, não há dúvida disso. E mais, que é uma outra questão que também não é colocada quando se discute a necessidade da reforma da Previdência. O sistema atual, em período em que a economia esteja na normalidade, ele é superavitário. Então, será que nós estamos mudando um sistema que era superavitário até 2015? Quando se entrou efetivamente num declínio acentuado da economia brasileira. Se tinha ele era um sistema superavitário, se tinha uma proteção que garantia o mínimo, não se dava a garantia realmente que o cidadão brasileiro merecia e merece, mas se dava uma garantia mínima. E nós estamos alterando isso por uma aposta. Essa que é a questão, e que também não é trazido. O sistema até 2015 era superavitário. Então por que alterá-lo? Será que nós não precisamos alterar outros elementos da economia para que se possa então voltar a um crescimento do país? A própria ideia do tamanho também da mexida, como diria, né? Nós tivemos alterações nos últimos 20, 25 anos, né? Em 98, Fernando Henrique fez uma primeira reforma da Previdência. Em 2003, o Lula fez uma segunda. Mas essas todas, de lá para cá, com conteúdo eminentemente atuarial, para reequilibrar o sistema. Que, de certa forma, né, atenderam, me parece assim, a esse propósito. Essa de agora, não. Essa de agora, ela, na prática, ela acaba com o sistema de Previdência Social. Para todos os setores que estão abrigados pelo guarda-chuva.
Então, se ajustes são feitos aqui e acolá no mundo inteiro por conta de índices demográficos, longevidade, densidade populacional, esses índices que, afinal de contas, mexem com essas contas, podem justificar aqui e acolá ajustes pontuais, mas com essa dimensão, com essa impactação, me parece que fica e isso é importante, quer dizer, é uma discussão que se está se fazendo no mundo, e não se quer negar a necessidade de pensar o sistema previdenciário. Agora, por exemplo, o problema é a forma com que se está colocando a responsabilidade toda em cima do trabalhador, mais uma vez. Se vê, por exemplo, que a China, em um dos enfrentamentos que a China deu à questão previdenciária, e especificamente a questão demográfica, que é algo que realmente impacta diretamente os países com uma economia um pouco mais desenvolvidas, ela tratou de que forma? De viabilizar o aumento da sua base de contribuição, ou seja, a liberação de um segundo filho por casal. Então, o que se vê é a forma de tratamento. Por que aqui no Brasil sempre o tratamento e a responsabilidade cai sobre o cidadão? Será que nós não deveríamos pensar realmente sobre quem está puxando a economia para trás, sobre o que está puxando a economia para trás e que isso sim deveria ser enfrentado? E acho que é um outro dado interessante, termo de comparação, que é o modelo chileno, que o Brasil quer copiar agora com essa reforma. E que foi implementado pelo atual ministro da Economia. Exatamente. Um dos elementos econômicos. Lá. Exatamente, Paulo Guedes. Então, o modelo chileno atual e o modelo boliviano também atual. O Chile, o regime de capitalização, no último período cresceu, o que me parece, 32%. A Bolívia, 62%. Mas com um dado muito interessante. Reduzindo a idade, especialmente para mulheres, para a aposentadoria, e aumentando os benefícios previdenciários. Então, exatamente no sentido e com o sinal inverso do que fez o Chile e do que está sendo proposto aqui pela nossa reforma. E o último elemento, a última questão também a ser colocada, essa questão do sistema de capitalização foi implementada até por uma discussão neoliberal que se teve ali a partir da década de 80 em 30 países. Desses 30, mais da metade já voltou atrás, ou seja, mais da metade já expôs e externou que o sistema não deu certo, enquanto proteção social que o é. E nós temos um exemplo muito próximo que está dando isso, que é exatamente como o marido falou, o Chile. Então, é algo a se pensar realmente. E que nós podemos simplesmente limitar a discussão à questão econômica imediata e mais ainda, como sendo uma aposta, porque nem certeza se tem em relação ao benefício que nós teremos com a reforma da Previdência.